Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Radamés e quero bater hoje um papo com vocês de um assunto muito específico relacionado à mediunidade, umbanda e espiritualidade. Eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio para ser o mais objetivo possível. Nós entendemos que a Umbanda, sabemos que a Umbanda é uma religião que trabalha com fator mediúnico. Fator mediúnico. O que caracteriza a Umbanda é o transe da mediunidade. E também sabemos que o umbandista não tem por cultura estudar a mediunidade, aprimorar a questão teórica da mediunidade. Isso é de suma importância para melhorar a sua atividade como médium e melhorar a sua vida. Porque mediunidade não é uma coisa que eu ligo e desligo. Eu sou médium 24 horas por dia, inclusive quando durmo, inclusive dormido. Então nós entendemos de forma equivocada que a prática da mediunidade é naquele dia, o único dia da semana, ou nos dias da semana que eu vou ao trabalho no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, no barracão. Não. Atividade mediúnica acontece o tempo todo. Em alguns maior e menor grau. Isso traz tormento muito grande às pessoas. Você não sabe se é você tem oscilações de humor, oscilações de pensamento. Então isso traz um tormento, um sofrimento. E dependendo da mediunidade, da potência dessa mediunidade, a pessoa fica louca mesmo, gente. Corre sérios riscos. Então, preciso de entender esse fator. Eu como médium. E tratar, se submeter principalmente a um tratamento de harmonização, um tratamento de desobsessão. E estudar realmente as questões pertinentes à mediunidade. Um umbandista quer estudar, não sei que tem um fetiche, deve ser fetiche, não é possível isso. Não querer estudar sobre cristal, sobre erva, sobre banho, sobre cor de vela. Eu, de forma muito sincera e sem medo aqui de receber pedradas, eu acho isso um desvio total de foco. Por fim, esse é um ponto inicial da nossa conversa. O segundo ponto é como nós olhamos para os espíritos. Tenta entender. Um umbandista, ele olha para um médium incorporado com um guia e qualifica os espíritos de duas formas. Se está incorporado, é o guia ou é um espírito maléfico, um espírito ruim, um espírito obsessor. Isso é um entendimento limitado do umbandista. Então o umbandista, ele dispensa um tratamento cerimonioso, respeitoso, cordial, quando vê que um médium está incorporado com guia, e quando vê que não é um guia, o umbandista dispensa um tratamento oposto, de raiva, de intolerância, já taxa aquele espírito que está comunicando ali como se fosse um quiumba, um feiticeiro, um mago negro, e responsabiliza todo o mal do consulente, responsabiliza o espírito.
Ora, se isto é verdade, quando você morrer, você vai ser categorizado como guia ou espírito maléfico. Não faz sentido a minha reflexão? O que eu quero com isso, com essa reflexão, é conduzir o olhar de vocês para os espíritos que se comunicam, que precisam de receber atendimento nos terreiros, passar por corpo, pela matéria de um encarnado, por vários fatores, para receber atendimento, para ser resgatado, para entender sua real condição de desencarnado. É muito complexo o assunto pós-morte. Nós temos a perspectiva e um entendimento muito viciado de céu e inferno. Ou você morre, você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Eu dou uma terceira via aqui e afirmo. É as conclusões que eu cheguei, das coisas que eu já estudei, que não existe céu e não existe inferno. Existe a realidade íntima de cada indivíduo. A maioria das pessoas, quando desencarnam, elas não têm consciência que o fizeram, que passaram pelo processo de desencarne, de descarte do corpo físico. Elas se entendem ainda vivas aqui, transitando no nosso plano. Isso é a grande maioria esmagadora das pessoas. 70% da população que desencarna continua aqui no plano físico dos encarnados, porque elas desenvolveram um estilo de vida, estão tão intimamente ligadas energeticamente, emocionalmente, psicologicamente com a matéria, que não consegue passar para um plano um pouquinho mais sutil e diferente. É impossível essa transição energética, então elas continuam aqui na matéria, porém em espírito, mas não mais no corpo físico. Isso é complicadíssimo. É as ditas almas penadas. Então imagine, ela sai da realidade física, porém continue sem o veículo físico, o corpo físico. Então como que faz? Então tem que te imaginar, você morreu aí, bateu as botas, não tem mais esse corpo bonitão que você tem, pifou, já era, tá lá na cova, os bichos comendo tudo, os bigatos. Porém você se vê vivo, você sente as coisas ainda da mesma forma que há um minuto atrás que você estava encarnado. Aí imagina o desafio que é o simples ato de tentar abrir a geladeira para pegar uma garrafa de água. Então imagina essas coisas, a sua rotina, você voltando para continuando dando sequência a sua rotina no ponto que você parou do seu desencarne, porém não conseguindo continuar a rotina e sem entender o que está acontecendo. Aí você pode pensar, estou louco, e sim entrar num processo de loucura. Estão entendendo o desafio que é o desencarne? Não é dessa forma que as pessoas falam, céu e inferno, eu morri, eu vou para o umbral. Na maioria das vezes nem para o umbral consegue chegar.
Não consigo chegar no umbral. Não consigo. Não estou conseguindo, gente. Estou aqui ainda. Nossa, vem um pelo de gato aqui no Miranda. Vocês não sabem a aflição que está. Vontade de levantar e lavar o rosto, mas não posso agora. Vamos continuar. Então, imagina o desafio. Nem no umbral você consegue chegar. Aí fico aqui. E aqui eu encontro a loucura. E daqui mesmo, desencarnado e ainda na matéria, os anos passam, as décadas passam, pode passar um século, aí você é atraído de uma forma que é impossível resistir para o útero materno e reencarna novamente. Nasce sem se dar conta que estava morto. E são essas as criaturas espirituais que fazem parte do nosso dia a dia de encarnados. Nós temos a ideia que são os nossos guias que nos acompanham no nosso dia a dia. Os nossos guias, os nossos mentores, os nossos protetores, eles têm mais o que fazer. Se um espírito chega para você e fala, eu fico 24 horas te acompanhando, você já fica desesperado, você saia correndo, já procura uma ajuda espiritual aí numa casa boa para retirar esse indivíduo daí, esse espírito daí, porque esse espírito não tem o que fazer na vida dele de guia, não? Desconfia. Então, os espíritos que nos rodeiam são espíritos quase que materializados como nós estamos, presos no mundo do Maia, que é no mundo das ilusões, no mundo dessas emoções turbulentas, violentas, das paixões humanas, com o mesmo ritmo mental que nós temos. Entendeu? Então, aquela coisa, quem cuida de mim não dorme, é o obsessor. É o obsessor. O espírito consciente no bem, ele não vai ficar babando o ovo do médium tal, da média tal. Não, meu filho. É espírito sofredor que já morreu. É um bando de defunto que está dentro da tua casa. E são esses espíritos que, quando você vai tomar passe no centro, eles se comunicam, porque aí há toda uma movimentação energética específica que dá a condição de te retirarem ele do seu campo energético, da sua psicosfera. Aí há a condição. E alguns apenas recebem a oportunidade de passar pelo corpo novamente, pela energia do encarnado, para receber uma coisa chamada choque anímico, para aí ganhar consciência do seu estado atual de defunto, de desencarnado. Entendeu? E como que esses espíritos são recebidos? Da pior forma possível. Da pior forma possível. Você vê ali os cambonos, os auxiliares, sem essa consciência. E é uma coisa tão absurda, sem essa consciência, né? Que já chegam destratando e pressupondo que aquele que está se comunicando é maléfico. É maléfico. Se está acompanhando um encarnado, é porque é igual o encarnado. Pode-se dizer que é amigo do encarnado. Nossa, amigo da Dona Maria. É amigo da Dona Maria. Mas esse espírito, nós estamos percebendo que ele tem uma moral assim, assada. A Dona Maria também, mas uma senhora tão boa. Você que pensa. Se está acompanhando um encarnado, porque tem o mesmo teor moral, o mesmo peso vibratório. Nossa, mas era pesado aquele espírito. O encarnado também o é. O encarnado também o é. Nossa, vou repensar as minhas amizades. Repense suas amizades e se repense. Se repense, né? Porque você é médium
apenas um dia por semana e recebe um preto velho, que esse preto velho fica 24 horas com você. Não fica. Quem fica são espíritos igualmente imorais, se você não for. Antiéticos. Se você é depressivo, são um bolsão de espíritos depressivos. Se você é debochado, se você é fofoqueiro, se você é sexólatra, se você fica o dia inteiro deslizando tela, também tem espíritos igualmente idiotizados com você, que não conseguem manter foco, não conseguem manter concentração. São iguais. Isso chama obsessão simples, é uma influenciação. São espíritos que você está andando na rua, pelo seu teor vibratório, eles se sentem magneticamente atraídos para você, porque você está encarnado, você tem um magnetismo específico de vivente, tem ectoplasma, e você atrai para o seu campo. Ninguém manda para o seu campo. Isso é um outro assunto. Somos nós que atraímos essas criaturas neste estado, nesta condição de dita alma penada. O que eu faço para me proteger? Nada. Você precisa de se conhecer inicialmente e saber o seu padrão vibratório e entender que seu padrão vibratório é a soma da sua atividade mental, emocional, da sua moral e da sua ética. Isso compõe seu padrão vibratório. Ok? Aí você descobre o seu padrão vibratório, sua digital. Aí você começa a perceber oscilações dentro do seu campo. Nossa, teve uma oscilação. Eu só vou descobrir quando eu estou sob influência de um espírito que quer me prejudicar, que quer me descambar, que eu o atraí por uma conduta um pouco desequilibrada que eu tive e tenho. Eu só vou saber se eu tenho alguém no meu campo se eu me conheço meu campo vibratório. Aí essas criaturas dão comunicação nos terreiros, nas casas, são recebidas das piores formas possível. E o assistido vê tudo aquilo e se legitima como uma vítima, como um perseguido. E as pessoas que estão ali ajudando a conduzir a conversa com o espírito legitimam a sensação do assistido que ele é vítima. Na grande maioria das vezes são amigos dele. E nossos amigos também. Então vamos refletir a respeito disso, se orientar. Você tem que se orientar se você é um bandista. Por isso que no meu terreiro a gente não puxa essas coisas. Não puxa essas coisas vão para onde? Continua com você. Só acumula. Eu sinto muito. Negar a realidade não é alterá-la. Não é alterá-la. Isso é da vida. Não, mas lá eu passo, tomo passe, nunca faz puxada, azar o teu. Continua o seu condomínio espiritual aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Então, quando um espírito se comunica, eu preciso de colocar um olhar nele e procurar entender a realidade daquele espírito que está se comunicando a partir da realidade do assistido. Ou da nossa. Se é meu passe, eu vou tomar um passe, receber um tratamento espiritual, é óbvio que o espírito que vai se comunicar
quem vai lidar com ele a partir de mim, que consegue entender o espírito, a partir da realidade do encarnado. Porque esse espírito está acompanhando o Radamés. O que está fazendo no campo vibratório do Radamés? Esse espírito quer prejudicá-lo? É um amigo dele? Pode ser. Pode ser. Então tem várias possibilidades que pode acontecer. As comunicações viciadas, que pode ser uma comunicação viciada. Você recebe atendimento espiritual sempre com um grupo de médiuns ou com um médium que já sabe das suas dificuldades. Não tem isenção, porque já tem uma opinião acerca de ti. Não tem tanta isenção. Isso pode se configurar uma comunicação espiritual, uma comunicação mediúnica viciada, porque nós médiuns interferimos, mesmo não querendo, interferimos na comunicação dos espíritos. Todos médiuns interferem, todos. Isso é o animismo. O médium ele pode ser inconsciente, porém ele consegue mesmo assim interferir na comunicação. Isso pode se configurar uma comunicação viciada. Outro exemplo é, de repente, você tem lá um trabalho que você frequenta e sempre alguns espíritos se manifestam falando as mesmas coisas. Porra, já tem 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos e meio, e esses espíritos continuam falando a mesma ladainha. Vamos investigar? Tudo precisa de ser investigado. Tudo precisa de ser investigado por nós. Os espíritos, os guias, os mentores investigam as coisas. Nós pensamos que é porque um espírito sabe tudo, muitas das vezes, na maioria das vezes, sabe menos que o médium. E nós precisamos de ter bom senso quando se trata de comunicação de espírito, comunicação mediúnica. Ok? Vamos encerrar por aqui, e a reflexão de hoje é a seguinte: não existe apenas 2 categorias de espírito, o guia e o obsessor. A realidade do pós-morte é muito ampla. E quando um espírito que não é um guia, um falangeiro de Umbanda, se comunica em um terreiro, é porque algo está acontecendo e aquilo é necessário, é preciso. Quem o recepciona no corpo e recebe auxílio dos que estão em volta, dos cambonos, precisam de ter a visão ampliada e a mente aberta, e não taxá-lo como um criminoso, e assim tratar o assistido como um santo de candura de altar de igreja. Ok? Um grande abraço a todos.